E aí, pessoal, tudo bem? Bom, a Série D do Campeonato Brasileiro definiu já no fim de semana passado os 4 times promovidos para a Série C, né, para a terceira divisão. Novo Horizontino, Mirassol, Altos e Floresta. Né? No próprio domingo, fiz um vídeo falando sobre os 2 paulistas que subiram, né, Novo Horizontino e Mirassol. E tinha prometido falar também dos 2 nordestinos que tinham subido, mas ia fazer num outro momento. Acabou demorando um pouco, porque surgiram coisas ali, semifinal de Libertadores ali, né? Tudo, pandemia no Japão, né? Questão dos Jogos Olímpicos, aí muita coisa acontecendo, mas aí aqui estamos. Vamos falar dos times nordestinos que subiram da Série D para a Série C. No caso, o Floresta do Ceará e o Altos do Piauí. E curiosamente, esses 2 times têm uma coisa em comum que no final das contas tem muito a ver como eles devem encarar essa promoção e o desafio de jogar a terceira divisão. Porque são 2 clubes que se formaram a partir do futebol amador. O Floresta é um clube que foi fundado em 54 em Fortaleza e jogou no futebol amador até 2015, quando ele vira um time profissional. Curiosamente, o Altos, que surge a partir de um selecionado de torneios amadores da cidade de Altos, que fica próximo a Teresina. Esse combinado que começa a se juntar, tipo uma seleção do futebol ali para disputar campeonatos regionais no Piauí, acaba formando um time profissional também em 2015, no mesmo ano, né? Então são 2 clubes com 5 anos e meio de vida, né? E que acabam já chegando na terceira divisão do futebol nacional. E eles todos partem, né, da última divisão do campeonato do seu estado. E isso tem muito a ver com o fato de eles serem muito novos, essa precocidade deles tem muito a ver com o cuidado que eles têm que ter agora chegando na terceira divisão. Lembrando que eles não são 2 clubes que sejam exatamente iguais, tá? Então eles têm essa característica em comum, vou falar sobre isso, mas eles têm também suas particularidades, tá? O Altos, por exemplo, é um time que claramente estava dando pinta que uma hora ia subir para a Série C. Tanto que, quando eu fiz o vídeo do palpitão da Série D, eu palpitei que o Altos ganharia do Marcílio Dias. E até falei, acho que o jogo é equilibrado, não tenho uma ideia muito clara, mas eu acho que vai dar Altos. Porque o Altos já está jogando a Série D há muito tempo, fazendo boas campanhas, e uma hora acaba subindo. O Marcílio Dias está aparecendo agora, né? O Marcílio Dias estava com problema, estava se reestruturando, fez uma ótima campanha, eliminou a Ferroviária favorita. O Marcílio Dias, jogos heróicos ali, cheio de problema de Covid, acabou classificando mesmo assim. Mas o Altos é um time que parecia muito maduro, esperando ali, estava batendo muito na trave, uma hora a bola entra, né? E acabou até subindo com mais facilidade do que eu imaginava, né? Empatou em Itajaí, venceu por 5-1 em Altos. O Altos é um time que se estruturou muito rápido, né? Então ele surge lá no futebol piauiense a partir ali do futebol amador. Surge no futebol piauiense, já vai direto para a primeira divisão, ganha, já vira um time forte no cenário piauiense, né? Então começa a disputar títulos ali, sobretudo com o River. Não ganhou todos os anos, mas ele passa a ser um time que passa a lutar por títulos e consegue jogar a Série D do Campeonato Brasileiro com alguma constância. Foram várias campanhas na Série D e em só uma delas o Altos cai na primeira fase. Em todas as outras ele passa de fase. Às vezes caiu logo no primeiro mata-mata, uma vez caiu para o Santos Amapá, teve outras que ele avançou, e das vezes que avançou, parou, em 2 vezes parou só em time que foi promovido, foi um time que acabou campeão no final das contas, né? Parou no CSA não foi, mas parou no CSA e depois parou no Ferroviário do Ceará. Quer dizer, então era uma campanha boa em que ele deu azar de no mata-mata cruzar com um time muito forte, então, né, já era um time que vinha dando pinta de ser competitivo. Ainda joga uma Copa do Brasil com o Vasco em Teresina, consegue empate por 1-1. Né? O Vasco classifica por causa isso foi em 2020 agora. O Vasco classifica porque aquela regra da primeira fase da Copa do Brasil, que é jogo único, mas o time visitante tem a vantagem do empate. Mas fez um jogo competitivo com o Vasco. E por mais que você fique pensando, mas o Vasco era o Vasco do Abel, tava mal pra caramba. Sei lá, era o Vasco do Abel, tava mal pra caramba. Mas é o Vasco. Né? O Vasco tem uma torcida gigante no Piauí.
né? E estava tendo torcida nos estádios naquele momento ainda. E o Vasco é um time da Série A, com orçamento de Série A, com jogadores de Série A. É óbvio que o Vasco era favorito e o Altos dá muito trabalho pro Vasco. Então o Altos já vinha dando pinta que era um time competitivo ali no cenário nordestino e que poderia, fazendo boas campanhas de Série D com alguma frequência, ou seja, já tinha aprendido a receita, já sabia como montar um time competitivo ali pro nível da Série D. Uma hora acabaria subindo, acabou subindo. O Floresta é um time que é um pouquinho mais acidental ali, né? Porque ele é um time pequeno virou um time de bairro em Fortaleza, né? E ele era um time amador que se profissionalizou, mas não estava indo muito, até que ele foi vendido, né? A família a família Sátiro ali que cuidava do estádio fazia décadas. Em 2015, quando o time se profissionaliza, porque ele foi vendido para um empresário da indústria de tecidos que resolveu investir no futebol. Então ele compra o clube, ele monta uma estrutura com um centro de treinamento, pensando basicamente em desenvolver jovens para vender. Então a ideia dele era montar um clube para desenvolvimento de jovens, como vários clubes que aparecem aí pelo Brasil, né? Então algum empresário compra, monta times que trabalham muito categoria de base, mas atua em divisão profissional, claro, até como forma de mostrar o trabalho, ter como vitrine isso, né? E ele resolve usar o Floresta para isso. Então o Floresta até tem uma estrutura boa, né? Mas assim, talvez não tivesse uma pretensão de conseguir subir tão rápido. Claro, queria subir para a primeira divisão do Campeonato Cearense. Conseguiu. Só que neste ano mesmo de 2020, nessa temporada, né, de 2020, o Floresta foi rebaixado no Cearense. Mas ele tinha a Série D para jogar e na Série D a coisa melhorou, né? O time se encontrou melhor. O Floresta passa da primeira fase em terceiro lugar no grupo, nem foi uma campanha brilhante, né? Passavam 4 times, mas aí no mata-mata o time cresce ali e consegue a classificação em cima do América de Natal, que era o favoritíssimo ali no confronto, né? Os dois agora, Altos e Floresta, vão chegar na Série C e agora eles vão se deparar com um nível de futebol diferente, bem diferente. Eles estão saindo daquele nível de futebol brasileiro que você joga estadual e você vê o que consegue ali numa Série D, montando time ali, se virando ali para ver o que consegue. Agora vai jogar uma divisão que começa a ter outras questões que entram. Começa a ter mais dinheiro rolando, até porque tem direito de televisão, já começa direito de transmissão, no caso, porque na Série C é streaming, mas começa a ter direito de transmissão envolvido. Começa a ter clubes de um patamar histórico diferente. Começa a ter um calendário que você tem que planejar de forma diferente. Você não tem uma primeira fase curta e depois é mata-mata, e às vezes você pode dar uma sorte e subir. Não, você vai ter que fazer um campeonato longo ali, com um grupo de 10, para depois fazer mais um quadrangular, se passar a fazer um quadrangular, né? Se você ficar em último, você é rebaixado, então você tem que tomar cuidado com o rebaixamento. Na Série D, você não pensa muito em rebaixar, porque se você simplesmente não é você não é semifinalista, você não joga mais, então você só joga pensando em cima. Dessa vez você tem que jogar, eventualmente fazer um planejamento pensando embaixo, se a coisa não estiver rolando, né? Então, vai ter que pensar nisso, vai ter que encarar times de uma outra grandeza. Daí eu não tô nem, assim, nada, assim, América de Natal, ABC, que, por exemplo, Joinville, que são grandes clubes que estavam na Série D do Campeonato Brasileiro desse ano. Eu não tô querendo sacanear esses clubes, até porque esses clubes são de clubes que normalmente estão na Série C, de tamanho de Série C, né? Campinense, né, da Paraíba, são clubes com tamanho de Série C. Mas agora na Série C todo mundo é assim. Na Série D não, na Série D você tem alguns ali. Na Série C quase todo mundo é clube desse porte. Você vai ter que fazer um planejamento do seu elenco no ano inteiro, vai ter que planejar até a questão do dinheiro. Ter mais dinheiro isso ajuda, mas você tem que saber gastar esse dinheiro sabiamente, né, como melhorar o seu time com esse dinheiro, mas também melhorar efetivamente, não apenas encarecer por encarecer. Então você tem que saber avaliar um novo patamar de mercado, né? Você vai ter que lidar considerando que voltemos a ter público nos estádios em algum momento em 2021, você vai ter que ainda lidar com mais clubes de muita torcida, sobretudo para 2 times do Nordeste que vão jogar que acabam caindo numa Série C, em que tem muito clube grande. Daí, assim, por exemplo, a gente ainda não sabe como vai ser a divisão de
de grupos da Série C do ano que vem. Mas considerando que são 2 clubes do Nordeste, eles devem pegar adversários da parte de cima do mapa, né? Então, por exemplo, ali, eu tô gravando esse vídeo no sábado à noite, tá? O Floresta, inclusive, acabou de empatar com o Novo... Acabou não, mas empatou algumas horas com o Novo Horizonte no jogo de ida da semifinal. O Altos ainda não jogou com o Mirassol no momento que eu gravo esse vídeo. Talvez no momento que você esteja vendo, o Altos já tenha jogado com o Mirassol, eu não sei o resultado desse jogo, tá? E o que também não importa muito, porque para mim, essas divisões de acesso, ser campeão é legal, mas o importante mesmo é subir, né? Mas a gente ainda não sabe como será a divisão dos grupos da Série C do ano que vem, do ano que vem não, deste ano, mas da temporada que vem, mas Paysandu vai disputar, né? O Paysandu agora há pouco também acabou não subindo para a Série A. Não, para a Série B, desculpa, para a Série B. Então o Paysandu deve estar nesse grupo. A não ser que tenha muito o time do Nordeste, daí eles pegam os times do Norte e jogam no Sul, como fizeram em 2019, mas o Paysandu deve estar. Ali tem o Vila Nova ainda tá brigando. No momento que eu tô gravando, o Vila Nova tá brigando com tudo. Não sei se o Vila Nova conseguir subir, né? O Vila Nova não tá. Mas se o Vila Nova não conseguir subir, o Vila Nova também é um time que potencialmente ficaria num grupo A, né? Que é normalmente o número do Norte e Nordeste. Vai ter Ferroviário do Ceará, vai ter o Botafogo da Paraíba, talvez tenha o Santa Cruz, né, um clube enorme ali, que talvez não suba. A gente tem que ver se o Santa Cruz não subir, digamos que suba o Ituano, então Vila Nova e Santa Cruz ficam lá no grupo A, são 2 times de massa, né? A gente está vendo ali que na Série B, então a gente está vendo Náutico e Vitória brigando para não cair. Se um deles ou os 2 caem, eles vão provavelmente para esse grupo A. Então, o da Série C. Então, os nordestinos talvez caiam num grupo assim, com esse tipo de time. Tá, tudo bem. Tem o Manaus também, que é um clube que a população de Manaus abraçou tudo. Não pôde ir ao estádio para apoiar o time, mas na Série D de 2019 apoiou bastante. Vamos ver o que seria essa torcida manauara vendo Manaus na Série C do ano que vem, imaginando que os portões estejam abertos, pelo menos parcialmente. Jacuipense também é um time pequeno, é um time de empresário, então também é um time que vive mais para revelar jogador, tudo, então tem um perfil um pouco mais parecido. Mas é um grupo de times mais pesados. Você vai ter que lidar com esses times, vai ter que montar um elenco que consiga brigar com o elenco desses clubes, que esses clubes vão ter muito mais bilheteria, esses clubes têm uma fatia muito melhor no rateio, por exemplo, nos seus campeonatos estaduais, né? Então, agora o Altos e o Floresta vão chegar lá pequenininhos ali, né, tentando achar um espaço ali entre clubes bem maiores. Então os 2 têm esse desafio, porque são clubes novos que estão vivendo uma experiência nova. Então eles vão ter que aprender a lidar com esse novo universo que eles vão entrar, que é o universo da Série C, de uma divisão estável do futebol brasileiro, como diz aqui o inscrito do canal, o Hélio Assunção, cunhou brilhantemente esse termo, que são as 3 divisões estáveis do futebol brasileiro, Série A, Série B, Série C. Agora, Altos e Floresta são times de divisões estáveis, tem que aprender a jogar em divisão estável, tem que aprender a se planejar para isso. Eu não acho que eles não sejam capazes não, mas é um desafio que eles vão ter que ter. Eu acho que nisso, por exemplo, o Altos é o time que me soa mais preparado, porque ele já está jogando competição nacional já há mais tempo. Então, acho que ele tende a ter acumulado um know-how ali, até uma capacidade de avaliar mercado para se inserir no mercado num contexto nacional mais fortemente. Acho que o Altos tem um potencial melhor, até porque é um time do Piauí voltando a estar numa divisão estável do futebol brasileiro, então talvez até exista uma mobilização maior no Piauí. A prefeitura de Altos já ajudou o time a deslanchar, né? Quando o clube estava sendo formado, a prefeitura deu um empurrão ali, então de repente pode ter alguma ajuda nisso também, né? Desde que não foi dinheiro público, tá bom, mas assim, pode ter alguma ajuda ali, né? Mesmo a mídia piauiense, a torcida piauiense podem se voltar um pouco aí para o Altos para dar essa mão ali para que o representante piauiense seja forte, então isso pode ajudar. O Floresta não, o Floresta segue sendo
ali é um clube menor de um clube de bairro de Fortaleza, né? E a cidade de Fortaleza vai ser a cidade brasileira com mais time em uma divisão nacional na temporada 2021, junto com o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro tem os 4 grandes e vai ter a Portuguesa Carioca, né, na Série D de 2021. O Fortaleza vai ter o Ceará, o Fortaleza, o Ferroviário, o Floresta e o Atlético Cearense, que vai jogar a Série D de 2021. São as duas cidades com 5 times. São Paulo, por exemplo, vai ter 4, né? Corinthians, São Paulo, Palmeiras e mais a Portuguesa. Santos é de Santos, ainda que seja um time que jogue muito em São Paulo. Então, já vai estar muita gente ali lá em Fortaleza jogando divisão nacional. Então, o Floresta vai ter um pouco mais de dificuldade ali para chamar a atenção da mídia, para conseguir atrair torcida. Ainda que agora tenha se criado uma torcida organizada ali no bairro ali do Floresta, então isso pode dar, mas é pequeno ainda. Então, assim, ele não vai ter tanto apoio assim. Eu acho que o Floresta pode sofrer um pouco mais essa transição. Mas esse é o desafio dos dois, aprender a entender esse novo momento. Eles são tão novos, né? Eles são tão novos, têm só 6 anos de vida. Esses 2 times já vão ter que lidar com esse desafio, e acho que esse que é o que une, o que é o elemento em comum dos dois, apesar de ter umas diferenças claras aí na filosofia de trabalho, e até numa pequena tradição que já se criou ali em torno de um ou em torno do outro nesses poucos anos de vida. Tá? Se você gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, dá joinha para baixo, se inscreve no canal, clica no sininho, aquelas coisas lá, você já sabe, né? Tchau, tchau.